Bom, então a gente está vendo, né, subconjuntos aqui, família de subconjuntos quaisquer, definiu a união, interseção, né, de subconjuntos. Então vamos considerar aqui, ó, agora vou colocar até uma família de índices aqui diferente, ó. X e J, agora está com dois índices, com I pertencente a I e J pertencente a J. Né? O que significa isso aqui? Isso aqui eu estou pegando uma função de I cartesiano J, família de conjuntos A aqui, e aí, bom, a cada par ordenada aqui, eu estou associando, né, a F de I e J como sendo este subconjunto de A, X e J. Então, observa que o produto cartesiano de dois conjuntos é ainda um conjunto. Né? Tá? Bom, então o que a gente tem? Ó, a gente tem que, quais são as propriedades, né? Tem que a união de I pertencente a I da união J pertencente a J do X e J, isso aqui é igual à união do X e J com IJ pertencente a I cartesiano J. Bom, vamos enxergar isso aqui, depois as outras eu vou deixar. Mas tá vendo que aqui é a forma de ler, né? Parece que é difícil, mas não é. Por quê? Ó, vamos provar. Ó, então, como eu estou com igualdade de conjuntos, eu tenho que mostrar que todo elemento daqui está aqui e todo elemento daqui está aqui. Então, de fato, vamos pegar um elemento aqui, ó, seja, vou chamar até de y, tá? Ó, y pertencente à união do i pertencente a i, da união do j pertencente a j, do x e j. Bom, o que significa que o y está nessa união? Esquece primeiro o que está aqui dentro. Ele é a união do i de uma família aqui yi. Né? O que está aqui ó, dentro do parênteses, vamos pensar que isso aqui é uma família, né? Isso aqui, ó, uma família, vou chamar até yi. Então, se o y está na união dos yi, significa que ele está em um deles. Né? Então, vou chamar assim, ó, existe um i0 pertencente a i com y pertencente ao i, y e 0, o y aqui conjunto, né? Estou só chamando aqui, só para mostrar para vocês, porque aqui do jeito parece uma coisa difícil, mas eu vou usar a definição. Então, dele estar na união desses conjuntos aqui, significa que ele está em um deles. Mas lembrando que isso aqui ó, é a união do J pertencente. Aqui é J, né? Que nem não. Aqui é J. Pertencente a J, né? De X, bom, o I está fixado, né? Então, I0, J. Agora, observe que se ele está nessa união, é porque ele está em um deles. Ó, assim. Existe, vou chamar aqui, ó, J0, pertencente a J, tá ok. O Y pertence ao X, bom, esse conjunto aqui, no índice J0. E isso aqui está contido na união IJ pertencente a I cartesiano do J do X e J. Entendeu? Por mais que parece que né, é difícil, porque trabalha com esse conceito aqui bem geral, mas observa, a hora que eu chamei isso Nossa, é aqui... muito feio. Oi? É muito feio, né? Não, então, porque aqui está bem geral, né? Mas, observe, esquece isso aqui por enquanto. O que significa, por definição, o y está na união
dos i pertencente a i do yi. Significa que ele está em um desses. Aí eu chamei esse aqui, que ele está de yi0. Mas quem que é o y0? Bom, o y0 eu substituí aqui por i0. Fica a união do x i0j, do j pertencente a j. O que significa y estar nessa união? Ela está em algum deles, ou seja, vai ter que existir um desses índices aqui, tal que y está nele. Então, assim, a ideia de provar, ela é exatamente a mesma. Claro que tem um certo rigor aqui, né, a forma de escrever. Vamos mostrar o outro lado, ó. Então, não estou falando que é fácil, tá? Só estou falando assim, quando você trabalha com 2, se você sabe fazer com 2, né, se ele está na união de 2, porque ele está em um e está no outro, aqui é a mesma coisa, né? Só está generalizando um pouquinho. Mas é mais a questão de acostumar a forma de escrever, né? Ó. Então agora eu vou pegar, vou chamar até de z. Eu vou pegar o z pertencente. Vocês vão ver que a volta aqui é praticamente a mesma. Z pertencente à união do i j pertencente a i cartesiano j do x de j. Bom, então se ele está nessa união, é porque ele está em algum subconjunto. Ó, então, existe. Agora, aqui é um par ordenado, né? Ó. Vou chamar aqui, ó, I1, J1, pertencente a I cartesiano J. Vendo? É a forma de escrever. Tal que o Z pertence ao X I1, J1. Observe que o I1 e o J1 são índices, né? Bom, agora é voltando. Bom, se Z pertence a esse aqui, logo o Z pertence, qual que é o primeiro? É o J, né? A união do X I1, J, o I tem o índice 1, J não, tá? X1, J, tal que J pertence a J. Ó, eu tô voltando. Tô voltando aqui, ó. Então, lembra que se o Y tá aqui, então ele tá contido aqui, né? Agora, de novo, se ele tá aqui, ele tá nessa união. Tá? Então, por isso que eu escrevi. Se ele tá aqui, ele tá na união. Aqui é I1, tá? I1J. Mesma coisa, se ele está nessa união, se ele está nesse conjunto aqui, ó, esse aqui no meu caso é agora, né? Se eu for comparar com o que está aqui em cima, esse aqui é o Y I1. Y1, tá? É esse aqui quando I é igual a I1. Tá? Bom, se ele está na Y1, então ele pertence à união, eu vou deixar ele, depois eu volto, tá? Dos I pertencente a I dos YI. Se ele está em um deles, ele está na união, por isso que é importante ver que é a união. Mas quem que é esse YI? Eu vou voltar aqui, ó. União, I pertencente a I. O YI é a união, isso, né? Do J pertencente a J, do X e J. Então, se eu pego um Z que está aqui, eu mostro que ele está nessa união. Então, como eu falei, o provar em si não é difícil, tem que tomar só cuidado como que são os passos. Então, tem que estar muito claro o que significa o Z pertencendo a essa união, né? E saber trabalhar com isso. Bom, e aí o que a gente tem, né? Deixa eu colocar as outras propriedades. Eu provei essa aqui, as outras eu não vou provar não, mas elas são semelhantes, tá? Então, se eu considerar aqui a união I pertencente a I do XI, eu fiz a interseção aqui, ó, da união do J pertencente a J do YJ, agora eu estou com dois conjuntos, tá? Eu estou com uma família aqui, ó, XI e uma família YJ, tá?
São duas famílias de subconjuntos diferentes. Isso aqui é igual à união de IJ pertencente a I cartesiano J da interseção de cada xi com cada yj. Aí aqui é a mesma coisa, tem que pegar um elemento que está aqui, mostrar que está aqui, pegar um que está aqui e mostrar que está aqui. Tá? O que mais que a gente tem? A relação complementar, né? Então aqui, lembrando, aqui é uma família de subconjuntos, aqui é outra família de subconjuntos, tá? Aqui, são subconjuntos de um conjunto, acho que eu não sei se eu peguei de A, alguma coisa assim, né? Tem que ver de onde eu peguei aqui, de A, né? Até que se quiser eu vou colocar aqui, ó, xi e o yj, isso aqui, contidos em A. São subconjuntos do conjunto A, porque observe que vai fazer a interseção deles, né? Bom, o que mais que a gente tem? Em relação ao complementar, né? A união do xi, complementar, né? Complementar da união, I pertencente a I, é igual à interseção dos complementares, I pertencente a I. Lembra que a gente já provou isso, né? A gente prova para 2. Só para a gente lembrar aqui, ó, a gente prova que a união B complementar é igual complementar de A interseção complementar de B. Né? Então, a gente tem provado isso aqui. Claro que agora aqui é uma união qualquer, só que a gente tem que usar a mesma coisa. Bom, se ele está no... se ele está aqui, se ele está no complementar desse aqui, significa que ele não está nesse conjunto. Se ele não está na união, significa que ele não está em nenhum deles. Tá? Se ele não está em nenhum deles, é porque não está em todos. E aí vai estar aqui. Então, essas propriedades aqui generalizam o que a gente já conhece, mas para uma família qualquer aqui de subconjuntos, tá? E da interseção é o contrário, né? Então, a interseção do xi e pertencente a I, complementar, isso aqui é a união do xi complementar. O complementar da união é a interseção, o complementar da interseção é a união. Ok? Então, de novo, como é parte da teoria de conjuntos, né? Algumas delas eu peço para vocês provarem, mas se vocês não conseguirem também a gente tira um tempo para fazer. Tá? Uma ou outra eu vou fazer, mas todas acaba que não dá tempo, né? Bom, agora vamos falar da imagem inversa e da imagem direta dessas famílias de subconjuntos, né? Então, eu vou considerar aqui uma função f, né, de A em B. Né? Isso aqui é uma função. Bom, eu vou considerar subconjuntos, uma família de subconjuntos de A e uma família de subconjuntos de B, respectivamente. Então, ó, seja xi pertencente a I e yj, j pertencente a j, sejam isso aqui, famílias de subconjuntos de A e B, respectivamente. De A e de B, respectivamente. Né? Ou seja, essa família xi é uma família de subconjuntos de A e yj é uma família de subconjuntos de B. Tá? Bom, então o que a gente tem? Vamos voltar lá. As mesmas propriedades que a gente tinha.
Lembra que a f de A união B é igual a f de A união f de B? Aqui a f da união do xi, i pertencente a i. Às vezes a gente para de escrever tá i pertencente a i, porque já está claro que o i pertence a i ali. Tá? Isso aqui é igual a união, né, i pertencente a i, da f de xi. Né? O que a gente provou lá, f de A união B é igual à união da f de A com a f de B. É a mesma coisa, tá? Prova praticamente a mesma, claro, só reescrevendo aqui em função dessa união arbitrária aqui. Bom, a interseção não vale a igualdade, né? Interseção de xi. Eu não vou colocar aqui agora, tá? Que é o i pertencente a i. Isso aqui está contido na interseção da f de cada xi. E aí, a condição para ser igual, só se f for injetora, né? Então, aqui, isso aqui, valendo a igualdade se f injetora. Tá? É a mesma coisa, a gente provou lá, né, que a f de A interseção B está contido na interseção de f de A com f de A interseção f de B, né? E a igualdade só valia se f fosse injetora, né? Aqui é a mesma coisa. Para a imagem inversa, também, ó, f é menos 1, imagem inversa, por f da união dos yj, até coloco aqui, j pertencente a j, isso aqui é igual à união da imagem inversa de cada um dos yj. Então, de novo, aqui eu só estou repetindo as propriedades que a gente já viu, mas a gente viu no caso de 2, né? Que a gente generaliza para qualquer quantidade finita. Aqui vale para qualquer família. Né? E a interseção. Interseção j pertencente a j de yj. Isso aqui é igual à interseção de todas da imagem inversa aqui, ó, de todas as yj. J pertencente a j. Bom, só para não passar em branco, vou fazer essa última aqui. Tá, ó. Então, ó, mas depois vocês tentem fazer as demais. Ó, de fato, tem que pegar uma igualdade, só lembrar que a gente está falando do quê? Igualdade de conjuntos. Tá? Se está falando de igualdade de conjuntos, eu tenho que mostrar que esse conjunto está contido nesse e que esse está contido nesse aqui. Tá? Então, ó, vou pegar um elemento que está aqui, ó, seja, vou chamar aqui de z, ó, pertencente a f a menos 1 da interseção do j pertencente a j dos yj. Então, o que acontece? Para z pertencer à imagem inversa desse conjunto, significa que a f de z está nesse conjunto. Então, a f de z, ela pertence à interseção do yj, tal com j pertence a j. Bom, se ele está nessa interseção, significa que ele está em todos. Isso implica que a f de z pertence a yj para todo j do meu conjunto j. Ou ainda, né? Então, se a f de z está em todos yj, significa que o z está na imagem inversa de cada um deles, de todos eles, né? Isso implica que z pertence a f a menos 1 do yj para todo j em j. Bom, mas se ele está na imagem inversa de todos eles, ele está na interseção de todos esses conjuntos. Isso implica que o z pertence à interseção dos f a menos 1 do yj para todo j. Tá? Todas essas interseções, porque ele está em todos, então ele está na interseção.
né? Bom, aqui no fundo, né, que tudo que a gente fez aqui, ó, se vocês olharem, depois vocês escrevam, mas ó, eu vou mudar a cor aqui, ó, vale a volta, ó. Vamos pensar, se Z está nessa interseção, então significa o quê, ó? Tô pondo em vermelho, tá? Ó, a volta, depois vocês escrevam. Se Z está nessa interseção, então aqui pelo vermelho ele pertence a todos eles, certo? Se ele pertence a todos eles, significa, né, ó, se o Z pertence a f-1 de yj para todo j, significa que a f de z pertence a yj para todo j. Ok? Se ele está em yj para todo j, significa que a f de z pertence à interseção de todos yj. Mas se ele pertence à interseção de todos yj, isso aqui implica aqui, ó, que z está na imagem inversa da interseção de todos eles. Então, aqui no caso, né, para provar até a volta ela é imediata, né? Isso aqui vale tudo 6 somente C. Z está aqui, 6 somente C, Z está aqui. Tá? Isso aqui, a prova dela é bem tranquila em relação a isso. Ok?